Sempre que a gente vai num restaurante, a gente espera ser bem atendido, certo? O ambiente for agradável, o atendimento for bom, se tudo der certo, a gente paga e vai embora. Comenta que foi gostoso, beleza. Mas e se for uma merda? É muito difícil ter uma péssima experiência no restaurante e não sair contando pras pessoas. É muito raro a gente abrir o Google pra avaliar bem uma empresa, mas para avaliar mal, a gente sai do estabelecimento xingando em voz alta, abrindo o Google e quiçá o Reclame Aqui. E é por isso que o lado sombrio da força em Star Wars é mais forte. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pessoal, antes da gente começar, eu tenho um recado importante. Eu fiquei abalado com o resultado do primeiro turno das eleições. E, bom, eu já tinha praticamente tudo pronto pro mês de outubro aqui no canal, mas eu não tô com ânimo pra falar de algumas coisas antes de falar mais sobre política, sabe? Eu não ganho dinheiro ainda com conteúdo, eu não dependo desses vídeos virem pro ar. Então, por respeito tanto por mim mesmo, quanto pelo meu próprio material, alguns vídeos vão ficar pra depois. Talvez você nem se importasse, você assistiria o meu vídeo sobre Nope, o meu vídeo sobre Não Olhe Querida, mas eu acho que eu estaria desmerecendo esses vídeos se eu postasse eles no momento em que eu não quero falar sobre eles. Mas bom, já deixa o seu like, a sua inscrição e bora tirar o Bolsonaro do poder, fechou? Em Star Wars nós temos os conceitos de bem e mal sendo trabalhados sempre, mas eu os vejo de forma ligeiramente diferente do que obras que fazem o mesmo. Existem obras em que o mal é simplesmente mal e ponto final. E no modo geral, quem está do lado do mal em Star Wars é bem malvadão, é bem básico mesmo. Mas o principal conceito que tange tanto o lado da luz quanto o lado sombrio, e eu prefiro falar lado sombrio do que lado negro, porque, né, eu preciso explicar? Não preciso, né? Show. É o conceito de que existem dois caminhos para alguém que é sensitivo à força, treinar, experienciar e assim obter poder. Poder tanto em forma de habilidades físicas quanto sabedoria, conhecimento. Os Jedi e os Sith são guerreiros extremamente poderosos, que aprenderam a ter a força como a sua aliada por vias diferentes. Mas um conflito constante é a tentação ao lado sombrio. Um guerreiro habilidoso e sábio do lado da luz deve aprender a rejeitar a tal tentação que o lado sombrio oferece. E um pensamento que eu sempre tive com Star Wars, e que um dia eu ainda vou abordar no outro assunto falando sobre como os Jedi são uns merda, é muito bom que eu acabei de plantar uma polêmica e já disse que eu não vou tratar dela nesse vídeo. Sinto muito. Não, na verdade eu não sinto não. Mas em muitos momentos da obra Star Wars, nós vemos os personagens serem tentados com o tal do lado sombrio. E pelo prisma que a obra quer que nós a observemos, o lado sombrio realmente parece tentador. Mas afinal, o que faz o lado sombrio da força ser mais forte? A diferença entre seguir o lado da luz e o lado das sombras está na forma como você irá se portar. Ou melhor, na forma como você poderá se portar, baseado no seu alinhamento. O lado da luz tem uma relação direta com o senso de justiça muito bem definido. Isso nada mais é do que o fardo e a responsabilidade de um super-herói. Enquanto o vilão não tem nada a perder numa luta, o herói tem. Se a luta está acontecendo em uma cidade, o vilão não se importa com todo o efeito colateral que a luta está causando. Já que, bom, se o herói não tivesse se colocado diante dele, ele próprio estaria causando a destruição. Enquanto o herói precisa enfrentar o vilão, ao mesmo tempo que protege quem está atrás, ou pior, tudo que está em volta. Então, mesmo que o herói e o vilão tenham o mesmo nível de poder, você percebe como a luta para o herói é simplesmente mais difícil? Ele tem muito mais em jogo. Essa diferença na conduta é o que muda e o que molda um usuário do lado sombrio da força. Você pode lutar de maneira mais irresponsável e você vai lutar de maneira muito mais passional, pois enquanto o guerreiro da luz respira, tenta manter a calma, o guerreiro do lado sombrio parte pra cima cheio de raiva, cheio de ódio. Como nós mesmos já vimos Anakin e Obi-Wan Kenobi lutando por diversas vezes, a retidão do Obi-Wan é uma grande aliada pra ele, pois ele consegue tomar decisões complexas durante a batalha com muito mais precisão e velocidade do que o Anakin, que luta com tanta raiva que ele não é exatamente bom em tomar decisões ultra rápidas. Mas francamente ele não precisa ser, pois ele é uma força devastadora. O ódio que ele emana atropela literalmente qualquer coisa que se puser diante dele. Então o que esses dois personagens nos mostram, e até mesmo o próprio Luke Skywalker nos mostra também, é que é possível sim vencer o lado sombrio. Dá para ser poderoso lutando com o lado da luz, mas é muito mais difícil fazer isso. O lado sombrio representa os caminhos da vida que são mais fáceis. Ora, no mundo de Star Wars, se você quiser ser um exímio guerreiro, independente de qual bandeira você está levantando, o lado sombrio é simplesmente mais interessante para você, pois é rápido o processo de se tornar poderoso com o lado sombrio. O lado da luz demanda muita dedicação, demanda paciência, demanda respeito e principalmente demanda entender que existem limites que literalmente não podem ser cruzados, pois quando você cruza esses limites,
pessoas. Como você irá se diferenciar do seu oponente que não os respeita? Então acaba sendo realmente tentador o lado sombrio, porque nós, seres humanos, odiamos não ter o controle das coisas. Isso em qualquer aspecto da nossa vida. Sentir que nós não temos o controle de uma situação é barra pesada. E o que o lado sombrio faz é oferecer a sensação de controle através do seu combustível infinito, o ódio. O lado sombrio é tão forte por causa do ódio. É desesperador odiar, porque o ódio se manifesta justamente se manifesta em oposição a alguma coisa que a gente não tem o controle. E isso é muito inflamatório. Esse sentimento cresce muito rápido, com muita força, e ele induz a gente a quebrar a compostura. Ele induz a gente a jogar baixo, a jogar sujo. E eu não tô dizendo que quem é do lado da luz não sente ódio, é justamente o contrário. São nestes momentos em que a falta de controle de uma situação fazem o sangue ferver e dá vontade de jogar tudo pro alto e jogar baixo também. Porque quem tá do lado sombrio aprende a pegar esse sangue fervendo, esse ímpeto infinito, e usar como a sua principal arma. Quando a gente sente coisas boas, a gente fica confortável, é gostoso. Mas quando a gente sente coisas ruins, quando a gente sente ódio, é muito difícil ficar indiferente. É muito difícil engolir o ódio. É por isso que é muito difícil sair do restaurante e não canalizar o ódio que você sentiu. Sentir que você pegou aquele seu ódio e o transformou em um comentário negativo no Google ou no Reclame Aqui. Ou simplesmente mandou 1000 mensagens reclamando nos seus grupos no WhatsApp. Quando a gente faz isso, a gente se sente de volta no controle. Mesmo que o que aconteceu, a gente sente que a gente fez algo que compensou. Mesmo que tenha sido numa escala menor. Achou que ia fazer isso comigo e ia sair barato? Pelo menos eu desabafei pra um monte de gente. Mas esse é um exemplo de uma situação micro. Quando a gente vai para situações macro, o buraco é muito mais embaixo. Definitivamente não chega a luz do sol lá. É muito difícil o nosso cérebro aceitar a falta de controle que nós temos em situações macro. A sensação de que a conta não fecha na nossa cabecinha é muito desesperadora. Se muitas coisas de ruins estão acontecendo no nosso país, alguém deve ser o responsável por isso, né? E é nesse momento que o desespero pelo controle, que o medo pela falta de controle faz com que o ódio escolha os seus bodes expiatórios. Alvos que serão marcados como inimigos, os verdadeiros inimigos, os verdadeiros responsáveis pela situação. Ao se determinar o inimigo, a sensação de controle é de certa forma retomada, pois agora a conta fecha. Agora você consegue entender que existe uma pessoa que personifica a sua angústia. Existe uma pessoa que representa o problema. Então, se todo o problema do país é possível de ser representado em apenas uma única unidade de pessoa, a menos que essa pessoa seja, sei lá, um deus ultrapoderoso, você concorda que agora a gente saiu de um cenário de desespero irracional e falta de objetivo para um cenário em que, bom, é só lidar com aquela pessoa, né? De que forma? Sei lá, mata, prende, silencia, exila, dá um jeito. Então agora o ódio sabe qual é o caminho que deve ser trilhado. O ódio saiu de não conseguir entender o que estava acontecendo para tudo que a gente precisa agora é bolar um plano. Pensa no quão as pessoas movidas pelo ódio vão se sentir inteligentes depois desse processo. De sair de não entender absolutamente nada para ter certeza absoluta do que deve ser feito. E como eu disse antes, esse ódio inflamatório em uma pessoa se transforma muito rapidamente em um incêndio. As pessoas vão alastrando o incêndio pelo WhatsApp, com os amigos pessoais, no dia a dia com as pessoas no trabalho, e pouco a pouco esse incêndio vai ficando grande. E num momento esse incêndio fica tão gigante que todo esse calor sustentado por milhões de pessoas se torna combustível para lá de suficiente para colocar qualquer plano em ação. É combustível para que qualquer coisa que venha de fora do incêndio simplesmente não tenha valor e, inclusive, tenha o valor ressignificado e definido por quem está no incêndio. Ou seja, se o Bolsonaro comprou 50 imóveis com dinheiro vivo, não importa. Isso deveria ser uma chuva no incêndio, mas como o Bolsonaro foi eleito o líder desse incêndio, o fogo agora queima com tanta intensidade que a chuva ebule antes de conseguir surtir qualquer efeito. A gente, como sempre, cai na pós-verdade que eu comentei nesse vídeo aqui em cima. Os fatos em si não importam. Então, se o problema do Lula era que ele roubou, que ele fez corrupção, e agora nós sabemos que o Bolsonaro roubou e fez corrupção também, link para matérias aqui embaixo na descrição desse vídeo, isso simplesmente não importa. Porque o Lula é o inimigo que personifica todo o problema. O Bolsonaro é o herói que personifica toda a solução. Não tem mais volta. O Bolsonaro pode imitar gente morrendo por falta de ar por conta da péssima gestão durante a pandemia. E quem tá dentro do incêndio talvez ria junto. Achando que ele não tá sendo sério, né, gente? Pelo amor. Então o incêndio não se importa em ser baixo, em jogar sujo. Bora fazer fake news. Fake news gera revolta e baseado
baseado no que eu disse, o esclarecimento de que uma notícia era fake news vai ter um alcance muito menor, porque a revolta que uma fake news causa faz com que ela tenha um poder de propagação muito maior do que a retratação quando ela vier. O esclarecimento não consegue conter o dano. E é por isso que é tão difícil de enfrentar o lado sombrio. Horas, esse vídeo literalmente não iria existir se eu não estivesse completamente tomado pelo ódio. Se eu não tivesse perplexo com o Bolsonaro receber 50 milhões de votos no primeiro turno, depois de tudo que ele fez nos últimos anos. E claro, não só disso, de todos os senadores, deputados e governadores que foram eleitos do lado dele. Como que o Ricardo Salles foi eleito, galera? Eu tô aqui falando de como o ódio causa um incêndio, incêndios metafóricos. E São Paulo deu conta de eleger o cara que causou incêndios literais na floresta amazônica. Deputado federal eleito em São Paulo. Como pode votar mal assim, São Paulo? Puta que pariu. Não, mas é que o PT ir nessa de acreditar que o PT é a fonte de todo mal é exatamente o que a extrema-direita quer que você acredite. Para que você odeie o lado que ela quer que você odeie e se torne um apoiador do incêndio. Então é por isso que é necessário ter calma. É necessário se informar. É necessário refletir. Porque as coisas não são tão fáceis assim. Ora, você pode não gostar do Lula, tá tudo certo. Mas não parece bobo acreditar que o Lula representa tudo de errado? Que apenas uma única pessoa represente tanto assim? Isso é reduzir demais o problema. Justamente enxergar o problema de maneira simplista, para ficar mais fácil de entender, de fazer a conta fechar e de estabelecer um plano. Mas a vida, meu amigo, não é simples. Não é uma pessoa que representa tudo de bom. Não é uma pessoa que representa tudo de ruim. E é por isso que eu vou responder uma eventual pergunta aí na sua cabeça. Felipe, mas você tá dizendo que não faz sentido o Lula ser um bode expiatório. Não pode ser o inimigo número 1. Mas o Bolsonaro pode ser, né? Porque desse seu jeito de ver as coisas, tá tudo certo. O Bolsonaro ser o errado da história, né? Aí é que tá. É claro que não. O Bolsonaro não é a encarnação do mal, gente, falou? O Bolsonaro é muito ruim, mas, ele não merece essa bola toda, pelo amor de Deus. O Bolsonaro não é a fonte de todo mal. Ele é uma torre, um cavalo, referências de xadrez. Enquanto existem milhões de peões, ele é simplesmente uma peça mais forte. E é por isso que ele tem que ser a primeira peça a cair. O primeiro turno deixou muito claro pra gente que o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro, porque o bolsonarismo tem um nome muito mais famoso. Fascismo, né, gente? O fascismo no Brasil não depende do Bolsonaro para continuar. O resultado alucinante nas urnas deixa muito claro o tamanho desse incêndio e como ele não vai acabar da gente simplesmente tirar o líder desse incêndio dali. É essencial a gente tirar esse líder, mas não vai ser o fim. Muito, mas muito pelo contrário. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Eu vou ser muito sincero, escrever esse vídeo e, bom, performá-lo na frente da câmera é muito mais desgastante do que eu achei que seria. E esse não é o meu primeiro vídeo colocando muito dedo em política. Então eu te peço de coração que você deixe a sua inscrição no canal, que você deixe o seu like, se possível comentar sobre essas ideias. Afinal, esse assunto dá um calor que, meu Deus do céu. Mas pra finalizar, eu só quero deixar uma provocação. Eu disse que o Bolsonaro não passa de uma torre no tabuleiro de xadrez. Conta pra mim, quem que é o rei? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco.